No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra está no livro de Lucas, capítulo 19, versos 45 e 46. O texto vai dizer para nós: e, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Lucas 19, 45 e 46. Faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Queridos irmãos, quero contar um fato ou algo que muitas das vezes acontece conosco, não é? Quando a gente tem filhos pequenos na nossa casa, ou às vezes aqueles filhos adolescentes que querem fazer o que eles querem fazer, acham que têm o direito de fazer, né? Existe uma fase na vida dos adolescentes, não de todos, mas de alguns, que eles pensam que mandam em tudo, mandam na casa, mandam nos pais, mandam nos professores, fazem o que querem fazer. É comum encontrar, adolescentes agindo desta forma. E muitas das vezes o pai e a mãe chegam para esse jovem adolescente e vai dizer para ele: aqui não é a casa da mãe Joana, aqui não é de qualquer jeito. Não se faz de qualquer maneira. Aqui nós temos regras, aqui nós temos segmentos, orientações, doutrinas para reger bem a nossa casa. Isso acontece dentro das nossas famílias. Eu fico pensando com essa passagem que nós estamos meditando no Evangelho. Jesus chega lá no templo e começa a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Você já imaginou essa cena? Um lugar construído para oração, para ouvir a palavra de Deus, se tornou um lugar de comércio, de movimentação de dinheiro, onde se comprava e se vendia. Isso na porta do templo, até mesmo dentro do templo. Esta mesma passagem está em Mateus 21, vamos pegar lá para ver como é que está escrito lá em Mateus no capítulo 21. Você pode também, se quiser, acompanhar aí. Mateus 21, versículo 12 até o 16. Mateus 21, versos 12 até o 16, que vai dizer o seguinte: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Certo? Esta passagem está em Marcos capítulo 11 também, versos 15. Vamos pegar lá os três evangelhos. Marcos capítulo 11, versos 15. Aqui, capítulo 11, versos 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, está aqui, e compravam no templo,
e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E ele continua, e os ensinava dizendo, não está escrito, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então li passagens semelhantes aí nos 3 evangelhos. E trago uma reflexão de como Jesus encarou o comércio da fé. O que aquelas pessoas estavam vendendo? Vendendo animais para os sacrifícios. Eles estavam vendendo aquilo que as pessoas iriam usar para cumprir a lei. Eles fizeram comércio na porta do templo. Começou uma onda de vender, começou uma onda de ganhar dinheiro, de movimentação financeira dentro do templo. E de que forma Jesus... Gente, eu li 3 passagens do Evangelho. De que forma Jesus resolveu esta situação ilícita? Jesus expulsou. Jesus expulsou os comerciantes que estavam dentro do templo. Ou fazendo comércio no templo. Jesus vai e expulsa aqueles comerciantes. E ele vai dizer, a minha casa é casa de oração. Rodolfo, por que você está trazendo isso hoje? Como eu disse, nós temos aqui uma preocupação de trazer uma palavra que tenha conteúdo. O que nós estamos vendo hoje? Templos que foram construídos para adorar. Pelo menos a intenção seria essa. De que se construísse igrejas. De que se construísse templos para adorar ao nome e a pessoa de nosso Deus. Não existe outra finalidade, não deveria existir uma outra finalidade. O templo, a igreja, a denominação, não é feita para enriquecimento de ninguém. Para ninguém tirar proveito. O Evangelho não é um produto para dar enriquecimento para ninguém. Não é para dar terra, não é para dar patrimônio, não é para dar mordomia, não. O Evangelho de Cristo não são para essas coisas. Então tem uma coisa que Deus abomina, meu querido, é a teologia da prosperidade. Porque uma das coisas que está sendo feito hoje é o comércio à porta do templo. Isso é abominável. Deus abomina o comércio envolvendo o Evangelho. O comércio das almas, o comércio da fé. São grandes, são relevantes, são sérias abominações. Se tem uma peste, meu querido, que tem assolado a cristandade, é a teologia da prosperidade. É o enriquecimento cristão mediante a fé. Meus queridos, pela Bíblia, nós podemos refutar a pobre, miserável e antibíblica teologia da prosperidade. Porque não há referência, meu querido, neotestamentária para ela. Não há referência do Novo Testamento. No Novo Testamento não há referência para a teologia da prosperidade. Todos os textos para fundamentar esta teologia são do Antigo Testamento. São do Antigo Concerto. E são em promessas que especificavam-se somente a Israel. No Novo Concerto, na doutrina da igreja primitiva, nas cartas de Paulo, você não encontra isso. Mas é uma coisa que infelizmente foi disseminada
há umas décadas atrás, e o mundo inteiro é escravo, está seduzido pela teologia da prosperidade. E ela tem regido o movimento neopentecostal. Ela tem regido o movimento pentecostal e muitos ramos tradicionais da atualidade. A teologia da prosperidade tem sido o carro-chefe das igrejas, tem sido alvo de campanhas, tem sido alvo de congressos, tem sido a coluna dorsal da igreja. Claro, nós não queremos, irmãos, generalizar, dizer que são todas, porque com certeza que não são todas as igrejas e que não são todos os cristãos. Com certeza tem gente honesta, tem gente fiel, e eu quero trazer também aqui futuramente uma pregação sobre a igreja que vai permanecer, que vai prevalecer. Não é um assunto nesse caso de hoje, mas eu quero trazer aqui, ainda neste programa, se Deus permitir, um estudo que vai falar sobre aquilo que Jesus falou, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Que igreja é essa? É a igreja católica? É a igreja protestante? É a igreja reformada? Ou é um corpo, uma igreja invisível que está no mundo? Vou trazer esse assunto, mas nós estamos falando aqui hoje sobre essa satânica doutrina da teologia da prosperidade. E o pior de tudo, ela não acontece só nas megas igrejas. Ela tem acontecido em igrejinhas de bairro, onde pastores pregam sobre a teologia da prosperidade. Pastores, eles favorecem aqueles que contribuem dentro das suas igrejas. Coisa errada, coisa humana, coisa pecaminosa. Ensinam de maneira errada e tiram proveito das suas ovelhas. Isso acontece, meu querido. Isso não é algo distante nosso. Isso é algo que realmente tem acontecido. É algo que realmente, infelizmente, tem entrado dentro das igrejas. Mas tem muita gente que não se prostrou a isso. Tem muita gente que não se dobrou a Baal, a Mamon. Mas não é a maioria. A maioria tem se prostrado à teologia da prosperidade. Dentre tantas coisas que se consegue falar da teologia da prosperidade, da distorção bíblica e teológica que ela proporciona, podemos dizer que a teologia da prosperidade é um veneno. Porque ela destrói a fé, ela esfria o cristão, ela tira a glória de Deus. E ela tira a glória de tantas outras coisas relacionadas a Deus. Mas escuta, meu querido, a teologia da prosperidade, ela não é um acaso. A teologia da prosperidade não veio sem querer. Ela é um plano muito bem elaborado há anos para cumprir exatamente os tempos do fim. Porque o que a teologia da prosperidade ela propõe? Paz, felicidade, igualdade social e econômica, unidade. Então são todas as características do governo do anticristo, do governo mundial. A estabilidade econômica, financeira, a felicidade e igualdade social. A teologia da prosperidade, meu querido, é uma ferramenta usada por Satanás para promover o governo do anticristo, não tenha dúvida disso. Porque quando toda essa geração que busca o sucesso profissional, a felicidade, a completude, a satisfação financeira, virá o Deus deles, o rei deles, e dará exatamente o que eles querem, a marca da besta. Porque veja, não é porque é uma igreja denominada cristã, que se ela não der os frutos, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Se é uma denominação que se diz cristã, mas a sua doutrina é antibíblica, a sua doutrina fica focando o dízimo, fica focando as ofertas, fica focando campanhas, fica focando aí campanhas para vender Bíblias a 150, 200 reais. Fica fazendo a campanha do dízimo, do trízimo, de ofertas disso. Quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. Comece a questionar se o papel principal da igreja seria esse.
Por que será que em tantas igrejinhas por aí, em tantas congregações por aí, o que só funciona é o dízimo? O dízimo vem em um cartão, vem colocado na sua mão, seu endereço, seu telefone, seu número, tudo controlado, se você é dizimista, se você não é. É tudo muito bem controlado. Alguns obreiros só se tornam obreiros se forem dizimistas. Quais são as características para ser um obreiro? Primeiro, vem que tem que ser um dizimista. As qualificações dele. Meu irmão, não podemos ter medo de denunciar. O dízimo é algo bíblico, é algo sério. Mas estão fazendo disso um comércio. As ofertas, as campanhas. Quanto você pode dar, quanto vale a tua fé? O show da fé. E alguns líderes têm audácia, né? Eu até chego a dizer, não tenha vergonha na cara de pedir centenas de milhares de valores, alegando projetos sociais, alegando investimento na obra. E depois a máscara cai com viagens, com filhos estudando fora do país, com shows gospel riquíssimos, de luxo, dizendo que é para a glória de Deus. Homens que se dizem líderes espirituais, pastores, missionários, com suas mega mansões, e dentro da sua igreja as pessoas passando fome. Você muitas vezes está me ouvindo, querido. É alguém que sempre está ali investindo, sempre está depositando, porque está ouvindo que Deus vai abençoar, e Deus não tem te abençoado. E você não sente que esse negócio de ficar doando tem prosperado na tua vida. Porque Deus não põe a mão nisso. Essa teologia da prosperidade, ela favorece fundadores de igreja. Homens que têm a cabeça como empreendedores. Homens que têm a cabeça como homens do meio da mídia, dos marketings da vida, que não trabalham para a honra e para a glória do Senhor. Constrói templos, mega mansões, casas no exterior, viagens caríssimas. E você às vezes é um humilde servo do Senhor que está ali, enrolado nas suas dívidas, acreditando nesse tipo de promessa. O Evangelho, ele não evidencia essas coisas. Essas coisas precisam acontecer. Como eu disse no início dessa colocação, o dízimo é algo sério, mas a igreja precisa demonstrar, fazer um demonstrativo de valores, ser clara com seus servos, ser transparente na administração financeira. Não é justo o que está acontecendo, e não é certo o que está acontecendo. Mas como? E eu vou dizer, a maioria dos seguidores dessas grandes igrejas, e também das pequenas, que usam dessa justificativa, usando termos bíblicos para fazer esse tipo de campanha, a maioria dos culpados também são as pessoas que seguem esses, que caminham nesses lugares, que não questionam, que não lêem a palavra de Deus, que não oram e ficam dependendo desse tipo de mensagens e não questionam. Mas é necessário que isso seja feito. Estamos num mundo cheio de lobos disfarçados em ovelhas. Mas a teologia da prosperidade tem um plano de fundo. Ela é arquitetada pelo adversário. Por quê? O Evangelho da teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade, ela promete paz, ela promete que você, na fé, você vai conseguir todas as coisas que você quer na vida financeira. Que Deus vai te abençoar financeiramente, com bons, altíssimos salários, contas rentáveis, imóveis, riquezas, empresas. Que seus filhos vão ter os melhores colégios e que Deus vai te abençoar poderosamente. Que você vai receber não só a parte financeira, mas você vai receber a cura, você vai receber o milagre, você vai receber os favores da parte de Deus. Deus é um fazedor de coisas para você dentro dessa teologia antibíblica. Porque eu posso dizer e afirmar isso?
Como eu disse no início dessa colocação, a teologia da prosperidade, ela tem fundamento no antigo concerto, onde Deus prometeu a terra prometida para Israel, que ali manaria leite e mel se eles fossem obedientes. Por várias vezes eles foram castigados pela ira de Deus por serem desobedientes à palavra do Senhor. Mas no novo concerto, a partir do momento que Jesus se manifestou, nunca mais se foi dado esse tipo de promessa. A igreja agora, com a vinda de Jesus, o povo eleito com a vinda de Jesus, se fundamenta no sacrifício de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição e nas suas promessas de céu. Que o homem precisava se converter, que o homem precisava se render a Jesus, mudar a sua vida, vencer o pecado para ter acesso ao céu. Nunca mais, você não vê na igreja primitiva, nos apóstolos, você não vê uma pregação falando de prosperidade financeira. Fala sobre conversão, fala sobre renúncia, fala sobre dificuldade, fala até sobre mártires que morreram por causa do evangelho. Nunca. Você não vê Estevão pregando sobre prosperidade e ele foi morto. Você não vê Tiago pregando sobre prosperidade e ele foi morto. Você não vê Pedro pregando sobre prosperidade e ele foi morto. Você muito menos vê Paulo pregando sobre prosperidade. Muito pelo contrário. Ele falava de sofrimento, que passou necessidades. Ele morreu sem nenhuma condecoração, sem nenhum familiar ao seu lado. Ele foi morto só. Ele foi decapitado por Nero, um imperador carrasco, satânico, movido pela mão de Satanás, que tinha fúria daquele homem, porque aquele homem, ele até mesmo não se resguardou na sua saúde. Ele foi até as últimas consequências para implantar igrejas, para falar sobre o reino, para administrar, mandava cartas, ele tinha auxiliares que o ajudavam, mas o mentor de tudo era ele, que era usado pelo Espírito Santo. E ele atravessava quilômetros e quilômetros a barco, a pé, a cavalo, pelos matos, pelas montanhas, frio, calor, chuva, fome, sede muitas das vezes. Por quê? Porque dentro dele havia uma fome imensa de implantar igrejas que eram igrejas que anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da cruz. Então, como nós podemos, no tempo que nós vivemos, claro, meu querido, no tempo que nós vivemos de tanta dificuldade financeira, desemprego, crise, fome, uma igreja que promete tudo isso, só pela fé, ela vai ser cheia de pessoas. E muitas vezes pessoas que nunca vão enriquecer em suas vidas. Tem gente que investe casa, investe carro, investe todos os seus bens para aquele pastor lobo. Aqueles pastores lobos que nas suas megas empresas, homens que têm milhões e milhões em suas contas bancárias, usando a palavra de Deus, estes seriam os primeiros que Jesus expulsaria de dentro do templo. Não tenha dúvida disso. Pessoas que exploram a fé das pessoas. Pastor, ele faz dessa forma. Eu quero dizer para você, você não foi chamado por Deus para esse tipo de mensagem. Você não está sendo usado por Deus quando você prega sobre prosperidade financeira. A prosperidade se chama céu, se chama salvação, se chama uma vida reta, uma vida para vencer o pecado. Esta é a prosperidade. A prosperidade nossa é o céu. Não é a prosperidade terrena, meu querido. Talvez essa mensagem chegue a poucas pessoas, mas é importante que chegue a algumas pessoas, e principalmente aquelas que estão vivendo esse dilema dentro das suas congregações, onde você tem que investir, porque alguém que está liderando você de maneira errada, de maneira satânica, está fazendo você de marionete. Em nome de Jesus, meu querido, você não precisa viver esse tipo de situação para você ser salvo. Para você ser salvo, você aceita Cristo na sua vida. Porque se tem uma igreja que negligencia, se tem uma congregação que pega o seu dízimo e você nem sabe para onde foi, os investimentos é negligenciado, não tem um demonstrativo, não tem clareza. Como é que você pode ser negligente se você não sabe onde está sendo investido isso? Maldito o homem que confia no outro homem. Quem disse que a administração desses valores está sendo à luz da Bíblia? Não seja negligente. Você que administra a igreja, não seja lobo diante dessas pessoas que estão com o coração aberto para servir a Cristo. Por isso, muitas das vezes, são levados por esse tipo de ensinamento. Mas eu sei que mesmo eu falando, pessoas vão refutar, pessoas não vão aceitar. Porque estão tão iludidas, tão atraídas por esse tipo de mensagem,
que não consegue mais discernir o certo do errado. Romanos, o capítulo 1 vai dizer que a depravação do homem chega a tamanho grau que Deus os entrega as paixões para fazerem como querem. Então, se vocês querem a teologia da prosperidade, se vocês acreditam nisso, se você está conseguindo bens materiais pregando o evangelho, então que recebam. Deus entrega suas próprias paixões. Que se esbaldem até mesmo no pecado. Então tome o que vocês querem até se saturarem. Mas a palavra de Deus vai também dizer em Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E vai dizer também ali em Timóteo que, tendo comichão no ouvido, não aceitarão as sãs doutrinas de Cristo e amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Então as pessoas querem isso. A multidão quer isso. Um líder que dê a elas o que elas querem. Um líder que dê a elas esse tipo de evangelho carnal. Eles vão dizer: eu quero a pregação do evangelho, o modelo eclesial, o modelo de igreja que seja igual a mim, a minha carne, que satisfaça a minha carne. Um modelo pastoral que não me leve à renúncia, que não me leve à santidade, mas que me leve à prosperidade. Um evangelho que alimente a minha carne. Então esses homens estão todos aí na mídia. Estão todos aí de pé, já faz tempo. Esses adventos neopentecostais, igrejas carnais, igrejas emocionais, essa teologia da libertação que está aí, essa teologia de autoajuda, de satisfação pessoal e prosperidade, ela só está no ápice. Sabe por quê, meu querido? Porque há campo para ela. Há milhões que acompanham esses doutores, que patrocinam, que compram as suas ideias, que acreditam nas suas ideias, que divulgam as suas ideias. Onde já se viu um mundo como nós estamos, com uma mídia tão bem mais rápida que no tempo de Paulo, que não existia nada disso. O evangelho verdadeiro é ignorado, o evangelho genuíno é jogado no lixo. Porque o evangelho que está aí, no ápice, é o evangelho contraditório àquilo que está na Bíblia. Por quê? Porque pessoas, milhões, estão lotando ginásios, estão lotando estádios de futebol para ouvir ideias que vai dizer para ela que você vai conseguir, que você vai dar certo, que você vai comprar, que você vai adquirir, que você tem condições de ter tudo que você quer, em nome de Jesus. Mas isso é mentira. Por que para Paulo não foi fácil assim? Por que para Pedro não foi fácil assim? Por que para Tiago não foi fácil assim? Por que para João? Está aí na sua Bíblia, irmão. Você sabe aonde João escreveu o Apocalipse? Ele estava preso, estava cativo, estava acorrentado numa ilha. Ali Jesus revelou para ele o Apocalipse. Por que para ele não foi fácil? Por que Deus não deu para ele uma poltrona, para ele escrever o Apocalipse tranquilo, num lugar, numa ilha paradisíaca, com pessoas servindo para ele água de coco? Então Jesus veio numa visão maravilhosa e ali revelou para ele o Apocalipse. Por que para João não foi assim? Por que para Paulo Nero cortou o pescoço dele? Por que ele não estaria numa mansão, numa cadeira de ouro, falando palavras de paz no final da sua vida? Aonde que esse evangelho mudou? A partir de quando que nós mudamos o conteúdo da palavra de Deus? Aonde foi que nós ignoramos o evangelho para trazer essa doutrina carnal e satânica? Eu digo para você, foi a partir do momento que nós ignoramos a santidade, a soberania de Deus, que nós perdemos o temor. A partir do momento que perdemos o respeito, o temor. A partir do momento que nós usamos a palavra de Deus para enfeitar a nossa vida cristã, mas não para mudar a nossa vida cristã. A partir desse momento, diz em Romanos que Deus os entregou por causa da depravação do homem. Deus então entrega as suas próprias paixões. Está em Romanos no capítulo 1, leia. Você pode me perguntar: Rodolfo, mas desde quando eu nasci eu já recebo esse ensinamento errado que estão passando para você. Essa nova geração de convertidos, esses novos convertidos, têm recebido uma doutrina
errada, um discernimento errado a questão da fé e da salvação em Jesus Cristo. E são pessoas com dons, são pessoas com talentos, são pessoas que vão à frente, são pessoas destemidas, mas com conteúdo errôneo, que receberam de maneira errada. E por nós sermos um povo que não temos o hábito de ler, não temos tempo para buscar, para pesquisar, para buscar sabedoria, entendimento da palavra, nós pegamos a palavra meio de qualquer jeito, meio assim na superfície, decoramos alguns versículos, criamos uma imagem de cristão, de um cristão moderno, e passamos a servir desse jeito. E passamos a formar. Então uma geração vai formando a outra de maneira errada. E isso não acontece só no meio laico, não. Isso não acontece só no meio do povo. Isso tem acontecido nos grandes seminários de teologia cristã. Estão abolindo o cerne do Evangelho. Os ensinamentos de Cristo. Estão abolindo para trazer novos ensinamentos e doutrinas demoníacas. Igrejas que eram sérias, homens que eram homens de oração, pessoas que começaram firmes do Senhor, pessoas que começaram levando a sério, acabaram se deixando levar por essa teologia fraca, infértil e destruidora de fé. Por esses movimentos carismáticos pentecostais, com o nome de carismáticos, que dizem que levam a Deus, que levam a palavra, que batizam-se no Espírito Santo, mas que no cerne da palavra ignoram princípios fundamentais da palavra, que servem para a nossa salvação e nossa santificação no dia a dia da nossa vida. Infelizmente, nós chegamos nesse caos. E você vê N igrejas que mudam suas placas, que pintam seus templos de maneira bonita, com cadeiras confortáveis, porque a onda agora é atrair a pessoa para o conforto, para um ar-condicionado, para um ambiente legal, porque depois nós vamos incutir nela o Evangelho. Então eu vou mudar. Jesus não usou desse jeito, mas então Jesus está no passado. Agora eu quero renovar, eu quero trazer coisas novas, bonitas, fáceis para atrair o pecador. Então nós atraímos o pecador de maneira errada, nós prometemos para ele o mundo, mas o fundo, através da prosperidade, e nós não revelamos a ele o cerne do Evangelho. E aquela pessoa então vem, aquela pessoa começa a ser uma divulgadora do Evangelho do jeito que ela recebeu, sem se romper. Ela não rompe com o pecado. Ela continua vivendo uma vida oralmente bíblica, mas na sua totalidade carnal. Porque acredita numa promessa que não exige santidade. Eu ouço alguns programas por aí, musicais, e que tem até momentos que se lê a palavra, e eu fico chocado, porque eu vejo o a apresentadora dizendo assim: olha, meu querido, Deus é um Deus de amor. Sabe, o nosso Deus tem promessas para você. Olha, o nosso Deus, ele tá com a vontade imensa de te abençoar. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que te ama. Só basta você clamar. Clama que ele vai te dar o que você quer. Clama que ele vai responder a você, como se Deus fosse uma assistente social. Não. Clamar você tem que clamar. Mas dizer a Deus: faça-se em mim a tua vontade. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Eu acho interessante que muitas pessoas falam a respeito da mãe de Jesus, e é legal, porque ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não disse: olha, pai, eu até vou ser mãe de Jesus, mas olha, eu quero algumas regalias, eu quero a prosperidade, eu quero um lugar legal, eu quero um berçário legal, um hospital legal, eu quero a melhor casa de Jerusalém, que as pessoas venham. Não. Ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. E nós estamos esquecendo disso, porque nós pedimos para Deus o que? Senhor, abre a porta de um bom emprego. Senhor, cura meu filho. Senhor, cura-me. Senhor, abençoa. E eu vejo cada testemunho que são totalmente arbitrários à Bíblia. Então a pessoa fala: eu quero dar um testemunho. Ela tem um espaço na igreja, na congregação, e ela fala: olha, irmãos, eu estava numa dívida, uma coisa de louco. Olha, eu estava numa dívida que eu não... Mas por que entrou na dívida? Por que foi negligente? Por que gastou mais do que podia? Por que não teve orçamento? Aí vai pedir para Deus abençoar. E o pior de tudo, e eu orei. Eu tinha tantos reais em valores. E eu orei. No outro dia eu fui lá, eu tinha o triplo, porque Deus é bom. Olha, eu vou te falar, Deus não tem nada a ver com isso.
Não ponha Deus nesses orçamentos carnais, materialistas. Não ponha Deus. Fale para Ele, faça-se em mim segundo a sua vontade. Mesmo que seja contra a minha. Oração assim a gente não vê. Palavras ministradas assim a gente não vê. Por isso essa geração é uma geração que conhece de informática. É uma geração que está aí, os doutorados das faculdades. São profissionais excelentíssimos, de alto gabarito. Mas, em relação à palavra de Deus, são analfabetos. São pessoas que não têm conhecimento daquilo que Jesus pregou. Nunca pregou esse tipo de mensagem fraca que nós estamos vendo por aí. Essas mensagens pobres. Essas mensagens satânicas. Prometendo céu nesse mundo. Aqui não tem céu, meu querido. Aqui é sofrimento para quem quer ir para o céu. A Bíblia diz: os que sofrem aqui se alegrarão lá. Os que têm vida difícil aqui por causa do reino terão vida no céu. É isso que a Bíblia diz. Que nós precisamos renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa vida, tomar a cruz e seguir. A Bíblia nunca falou de prosperidade, principalmente no Novo Testamento, meu irmão. Nunca no Novo Testamento, nenhum daqueles que foram chamados por Cristo para ser profetas, homens, mártires, defenderam aquilo que homens, empreendedores, homens que falam até de uma doutrina social, que estão ajudando algumas entidades, porque Deus é amor, isso, aquilo, mas que por detrás dos púlpitos, dentro dos seus gabinetes, dá nojo de saber o que acontece. A igreja, na mão de muitos homens, denominações, estão abraçadas com o mundanismo. E tem todo tipo de anomalias, todo tipo de corrupção, pessoas que não têm a mente de Cristo. Onde já se viu um local como o nosso aqui, com tantas denominações, e o crack impera, a droga impera, a prostituição impera, o homossexualismo impera. Aonde está aqui o sinal do poder de Deus nesses lugares? Fale para mim. Ligue para mim e diga aonde está. Aonde está as igrejas desse... Eu estou falando aqui da nossa região. Aonde está? Aonde nós estamos influenciando? Aonde nós estamos impactando que pessoas estão se convertendo aos montes? Não estão. Hoje mesmo, vê na sua igreja se alguém vai aceitar a Cristo. Não vai, porque provavelmente a mensagem que ali será ministrada será a mensagem que não tem mudado, não tem impactado vidas de ninguém. Porque Deus não põe a mão nessas coisas. É por isso que esses homens estão em pé na mídia, ganhando dinheiro nas suas custas. Porque você, quando vê aquela Bíblia de R$250, você é o primeiro a ir lá e passar o cartãozinho lá e comprar. E hoje tem Bíblia para homem, para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para tudo quanto é jeito. E o preço é um absurdo. Você acha que isso é evangelismo, meu querido? Você acha que esses CDs de palestra, de autoajuda, tem alguma coisa a ver para a glória de Deus? Não tem. Mas essa teologia da prosperidade vai culminar. Escuta o que eu vou te dizer. Esses adventos neopentecostais, essa teologia de libertação, de autoajuda, de satisfação pessoal e prosperidade, como eu disse, só está no ápice porque há campo para ela. Há milhões que acompanham esses doutores e querem ouvir exatamente o que eles pregam. E querem receber exatamente o que eles oferecem. E isso vai culminar no ápice, quando o anticristo entrar no poder, dando a todos o que eles querem, satisfazendo a concupiscência da carne, o desejo da carne. Esse então será o produto final da teologia da prosperidade. Quando o anticristo se acender no poder, escuta o que eu vou te dizer, não vai haver nenhuma oposição quanto ao seu governo. Por quê? Afinal de contas, todos estarão esperando esse tipo de Messias, que dê tudo que a carne deseja. Bem-estar, trabalho, saúde, prosperidade, mordomia. É isso. É isso que significa os cambistas na porta do templo. É o comércio na igreja. Na mídia. Igrejas de mídia, de marketing. Lavagem de dinheiro. Gente,
Presta atenção. Que emissora da mídia é essa? Que se diz cristã e que passa todo tipo de coisa secular. Filmes pornocêntricos, reality shows onde pessoas se prostituem. E aí na madrugada vai falar sobre Jesus? Será que nós não temos a sensibilidade, o discernimento de saber que Deus não tem nada com isso? Shows gospel caríssimos, pessoas com roupas sensuais cantando música de Cristo. Será que nós não temos discernimento natural da coisa? Será que estamos tão cegos que não percebemos que o mundo está tão envolvido com a carnalidade que até o evangelho levaram para lá? Será que nós não temos a consciência cristã de conhecimento bíblico de que Deus não está nisso? Não faz parte disso, desse engano, dessa corrupção. A igreja de mãos dadas com a política, com a corrupção, com a extorsão. Toda sorte de coisas ilícitas envolvendo dinheiro. É isso que faria parte, meu querido, do último tempo. E é o que temos visto. E haverá muito mais, meu querido. Agora, a Bíblia sempre disse que quem for fiel até o fim. Fiel ao quê? Fiel aos ensinamentos genuínos de Jesus Cristo. Se você está num lugar onde as coisas mudaram, eu vou trazer aqui uma pregação para você, meu querido. Não hoje, mas eu vou trazer uma pregação para você que é daquele tempo antigo. Aonde o ensinamento na igreja é levado a sério. Aonde a oração realmente era oração que tinha um coração do altar. E eu participando de alguns meios, junto com alguns irmãos e partilhando, quantos que não dizem isso? Olha, há 25 anos atrás era assim. Hoje eu estou aqui ainda pela misericórdia de Deus, mas não é nada disso que eu estou vendo. Não são poucos não. Mas eu quero dizer, a maioria são pessoas já anciãs. Porque a nova geração que está aí, até mesmo de filhos e filhas de obreiros, que dentro das suas casas confrontam seus pais e suas mães, com as suas novas ideinhas, de moda, de sensualidade, de falta até de respeito, que não honra os seus pais, mas que na igreja é uma benção, que na igreja tem aquela imagem criada, mas que nas suas casas não são nada disso. São pessoas que não têm mais respeito com o pai fala, ou a mãe fala, esse tipo de roupa não combina com a sua fé. Eu faço do jeito que eu quero. Estamos cheios, está cheio. Esta nova geração, boa parcela dela, não quer saber de santidade. Quer viver uma igreja moderna, uma igreja amiga, uma igreja que tudo pode. O importante é falar de Deus. Isso já são reflexos, são frutos dessa abertura que a igreja deu ao mundo. E daí? Eu quero trazer essa pregação para você, querido, que ainda vive aquele tempo que as pessoas te chamam de atrasado, que as pessoas te chamam de pessoa retrógrada, de pessoa que não evoluiu. Continua desse jeito mesmo. Seja um atrasado e entre no céu. Seja uma pessoa que acredita naquilo que você via 20, 25 anos atrás, de devocional, de temor a Deus. Não entra nessa nova onda de pula-pula, não. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com essas coisas que têm acontecido em muitos lugares no nosso mundo. Movimentos que parecem mais um mundo. Uma coisa, meu querido, é um jovem que está lá no meio secular, tatuado, às vezes é usuário, às vezes tem toda essa vida desregrada porque está lá no mundo ímpio. Então ele vem para a igreja, às vezes ele tem mesmo tatuagem para o corpo, porque ele adquiriu ela no mundo. E o processo para retirar isso é muito difícil. Agora, você que está na igreja, que até nasceu em berço evangélico, está querendo esse tipo de moda e quer justificar esses outros que vieram de lá. Desculpa, meu querido, você quer voltar. Talvez você nasceu no berço evangélico, não está conseguindo mais viver a santidade, quer ir para o mundo, fica usando esse tipo de justificativa dentro da tua casa, para o teu pai aceitar, para a tua mãe aceitar, mas lá no fundo, você não está querendo viver os propósitos de Deus. Quer viver uma vida mundana dentro da igreja. Vou te falar uma coisa, você já não está mais na igreja se o seu coração não está ali. É só seu corpo, é só a imagem, porque a sua vestimenta demonstra, o seu comportamento demonstra que você já não está ali faz tempo.
Então, se essa palavra serve para te despertar, então que se desperte. Que você retorne. Que não brinque mais com o Espírito Santo de Deus. Que não minta mais ao Espírito Santo de Deus, se é que nós conseguimos mentir para Ele. Mas a realidade é essa. É uma realidade perigosíssima, amedrontadora. Às vezes está dentro da nossa casa. A apostasia está batendo o portão da nossa casa. Está entrando na vida dos nossos filhos, nós não estamos percebendo. Talvez porque nós estamos também vigiando. Estamos dormindo espiritualmente. Porque achamos que com o tempo vai consertar. Mas não é isso que a história mostra. A história mostra que com o tempo, sem correção, sem acompanhamento, a tendência é piorar. Que esta palavra nessa tarde, realmente, nos desperte, tire do sono e abra os nossos olhos. Não dá para ficar num lugar onde não se tem a tendência de trazer a Bíblia mais próximo do povo. Não tem como. Não tem como viver numa igreja litúrgica, fria, morta, de cultos cansativos, de palavras sem inspiração. De homens e mulheres que cansaram, que estão ali por obrigação, que estão ali porque são cargos que receberam, mas que não têm mais os propósitos do primeiro amor. São igrejas frias, cansativas, divididas, cheias de contenda, pessoas que vêm e vão, mas que não têm conversão genuína mais. Que o Espírito Santo de Deus, que conhece os nossos corações, trabalhe em nós e trabalhe na igreja, para que ela persista, porque em breve Jesus virá. Deus abençoe você, querido, e a cada um de nós, no nome santo de Jesus.